Fala pessoal, estamos começando mais um Talcadu Podcast, o podcast que é daquele Talcadu. E hoje nós vamos falar com uma pessoa assim, muito aventureira. Você vai ficar assim amarrado nas aventuras e no papo, muita história que ele tem para falar para você. Hoje nós vamos conversar com um indivíduo que é de múltiplos talentos, com graduação em Ciências da Computação, Marketing e o MBA em Criatividade e Inovação. Sua personalidade acolhedora se destaca através das suas habilidades para uma conversa envolvente e seu anseio natural por experiência. Movido pelo tema inspirador, colocar a vida nos meus dias e não apenas dias na minha vida. Mauro encontra na paixão pelo motociclismo uma maneira consistente de dar significado à sua jornada. É com vocês, depois desse currículo fantástico, que é só um pedacinho que eu li, eu trago para conversar com vocês ele, Mauro Assunção. Seja bem-vindo, meu amigo. Que prazer falar com você. Muito obrigado, Cadu. Cadu Rodrigues, né, cara? Até por uma coincidência muito legal. A gente vai falar um pouco sobre isso aí, né? Nessas minhas viagens por Minas Gerais, eu até de uma maneira muito, uma coincidência, curti uma música que retrata exatamente esse meu projeto, o Ser Mineiro. Aí peguei uma música sua e daí parece que a coisa foi. Você me achou, né, cara? Foi um negócio bem legal isso, cara. Pessoal, para quem não sabe, o Mauro, ele tem uma vibe muito aventureira, tá? Vocês vão ficar amarrados com isso aí. E, e através de um amigo em comum, na verdade, ele teve o prazer de ir almoçar ou conhecer a casa do Rei Bistrô. Um beijo para você, meu amigo Reinaldo, que é essa casa maravilhosa. E ele colocou a música Mineiro Ai, que graças a Deus essa música tem me trago muitos frutos, sabe? A galera curte muito essa música. E aí, quando eu vi essa postagem, que eu sempre procuro repostar as músicas da galera, né? Que usam o meu som. Eu vi lá, cara, a vida do Mauro. Eu vi como é a jornada dele. Falei, cara, que coisa maneira. Eu quero conversar com esse cara. E aí, fiz o convite. Ele, de pronto, com muita humildade, aceitou o convite. E para começar, Mauro, eu vou te fazer a seguinte pergunta, Mauro. Cara, não adianta a gente ir para o final sem antes entender como surgiu essa paixão por motocicleta. Cara, então, motocicleta apareceu para mim. Vou falar a minha idade aqui, né? Eu tô com 56 anos de idade. É, Aos 17 anos, quando eu comecei a pilotar a motocicleta de um conhecido meu, uma Toruna, não sei se não deve ser do seu tempo, né? Uma moto da Honda, Toruna 180, cara. E aí foi paixão, né? Ele é uma coisa meio gradativo, sabe? Quanto mais a gente anda de moto, mais a gente quer andar. Existe uma pesquisa, ô Cadu, que fizeram lá na Europa há uns tempos atrás sobre a percepção de felicidade e foram sugeridos alguns tópicos dentre essas percepções. E um desses tópicos era andar de moto. Tipo assim, cozinhar, em que momento você tem a percepção de felicidade? E uma maioria quase que absoluta disse que andar de moto proporcionava uma felicidade espontânea, né? Felicidade é um momento que a gente tem, né? Não é você é feliz agora. Não tem jeito. Então, quando a gente anda de moto, cara, a gente está de frente para essa percepção de felicidade. E foi daí uma coisa que não parou mais. Quando você tem essa paixão pela moto, né? Quando você de fato fala assim, esse é o meu maior prazer. Você de cara, claro, não começou a desbravar aquilo que a gente vai falar lá na frente, né? Mas antes de você entrar neste mundo da motocicleta, você já era um cara aventureiro ou não? Isso, em que momento da sua vida que foi aflorado isso? Ou você sempre carregou isso com você? Então, Cadu, eu sempre tive essa alma de aventura, sabe? De desbravar é, coisas que eu via que eram é, que me inspiravam alguma coisa, que me tirava assim do meu status de
de conforto, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu procurava algo realmente fora da minha zona de conforto, vamos dizer assim, e sem me colocar em riscos, né? Então, eu já fiz muito trekking lá na região da Serra do Cipó, isso nos anos 90. Eu andava com GPS, que antigamente um ex-chefe meu, ele tinha um GPS que usava em aviação, e eu ficava rabiscando esse mapa, sabe? Então, assim, eu gosto de canivete, eu gosto de binóculo, olha só, eu gosto de luneta, eu gosto de bota, cara, esses cacoetes de aventura, meu boné, chapéu. Não existe uma aventura sem um canivete, né? Como é que você. É, Não é verdade? Agora, Mauro, eu vi que você também teve um período fora da sua vida, fora do país, né? Então você é um cara que você é banhado de várias culturas. Qual que foi a sua maior e a sua mais marcante experiência, seja ela no Brasil ou fora do Brasil? eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, sabe, ao longo da minha vida, né? Já morei nos Estados Unidos, já viajei aqui pela América do Sul, para Colômbia, morei no continente africano, morei em Moçambique. As pessoas às vezes acham que é um bloco só, África, e pronto, não é. Lá são 54 países de etnias diferentes, de colonizações diferentes, de culturas diferentes. É, é, colonização inglesa, colonização alemã, portuguesa, né? Moçambique foi colonizado por Portugal, francês, então, e os países são muito próximos. Eu conheci Zimbábue, conheci Malawi, a própria África do Sul, né, que é baita de um país, né? Conheci a Namíbia, que tem um deserto muito legal. Tive a oportunidade de fazer um passeio de moto pelo deserto do Saara. Essa proximidade do continente nos permite isso. É como se a gente estivesse aqui no Brasil, em Minas Gerais, em BH, ou em Igarapé. Você vai rapidamente em São Paulo, você vai ao Rio, você vai ao Espírito Santo, né? Lá onde eu vivia, eu tinha essa proximidade dos países diferentes, né? Então eu saía de Moçambique, que fala português, de Portugal, literalmente, né? E ia para a África do Sul, que fala inglês, foi colonizado pela Holanda, depois a Inglaterra tomou da Holanda, né? Então eles têm um idioma, o afrikaans. Você vai para o Congo, para a República do Congo, que fala francês. Você vai para a Namíbia, que tem a capital da Namíbia, tem o idioma alemão, que foi uma colônia da Alemanha. Então, assim, fiz muito safari, e pegando o gancho com Minas Gerais, né, vamos trazer para Minas Gerais, né? Eu, nessa minha experiência de vida, por quase 5 anos morando lá no continente africano, eu pensando assim, né, cara, eu não conheço meu estado totalmente, nascido e criado, né? E não conhecia meu estado na plenitude. Ficava lá pensando assim, o valor que o africano dá ao seu pedacinho de terra, ele é muito saudável, sabe? A valorização que eles dão ao seu modo de viver, à sua cultura, dentro de mim, eu não enxergava isso. Um cara que gosta de desbravar, pensar, puxa vida, eu quero conhecer Minas Gerais toda, será que é possível? Eu sou motociclista. Aí eu falei, pô, então vamos colocar isso como meta. Aí, pós-pandemia, aliás, é, quando deu a pandemia em 2019, eu voltei para o Brasil. Aí, de 2020 para cá, mesmo na época da quarentena, eu comecei a andar de moto sozinho, né? Eu ando de moto sozinho, de conhecer todos os municípios de Minas Gerais. Cara, que fantástico essa sua trajetória. Mas voltando para a África do Sul, né? Para Moçambique. Inclusive, eu tenho vários amigos lá. Mandar um abraço aqui para alguns amigos. Genito Fonseca. Alô, Genito. Grande abraço para você, Filomena, sua família, tá? Um abraço aqui para um grande cantor estourado da África, né? Kingston Baby. Carlton Pedro também, que é um grande amigo, e outros. Tenho vários amigos por lá. Aproveitar essa oportunidade de mandar um abraço. E você tocou num assunto aí, né, amigo, que lá não são idiomas, tem vários dialetos, né? É muito legal isso, cara. É muito como eu assisto
muitos vídeos do Joselino, que acho que é uma referência hoje de Moçambique. E ele apresentando a cidade de Moçambique, a gente vê a cultura, são vários dialetos. Como que você encarou isso? Como é que foi para você lidar com essa situação? Porque em alguns locais o português, outros locais, lá eu não, desculpe a minha ignorância, mas parece também em determinados pontos tem muita influência do islamismo, não é isso? Então, como é que foi para você essa mistura de cultura? Então, Cadu, lá em Moçambique, é, por ser colônia, por ter sido colônia de Portugal, então o idioma é português de Portugal, muito, muito, muito português de Portugal mesmo. Esquece o português aqui do Brasil. Eles falam até que o português do Brasil é um idioma diferente do português convencional, né, da língua lusófona, né? Então, eu tive que. Isso é uma coisa mesmo, eu tive que me adaptar com algumas palavras do português de Portugal que eu não entendia. Então, por exemplo, o entender, a gente pergunta para a pessoa assim: você entendeu? Lá eles falam assim: tu percebestes? Sabe? Então, eles usavam perceber no lugar do entender. Eu já perguntaria para você: e aí, entendeu? Aí lá eles falavam: percebes? Aí eu ficava assim: percebe, sabe? Então, assim, mas ao longo da minha vivência lá, eu consegui ir me adequando, né? Você falou sobre os dialetos. Eu morei numa cidade que é bem distante da capital, Maputo, não é? Lá de Moçambique. Eu morei numa cidade chamada Tete. E lá nessa cidade, Tete, eles têm um dialeto lá chamado Iungue. Esse dialeto eu não entendia bolhufas, absolutamente nada, não entendia nada. Então, tem a moça que trabalhava lá na casa lá para a gente, ela de Moçambique. Quando ela não queria que a gente compreendesse o que ela estava falando, ela conversava com os colegas, os moçambicanos lá, no dialeto Inyung. Cara, é um negócio que não dá para entender nada. É como se fosse um japonês falando perto da gente, sabe? Um chinês e tal. Não dá para entender. O dialeto é realmente uma coisa incompreensível ao ouvido. Nenhuma palavrinha a gente consegue entender. É legal, Mauro. E daí você fez toda essa jornada, aí você resolve vir para Minas, como você disse, para poder conhecer. E é interessante, né? Às vezes a gente fica tão focado em conhecer o mundo e às vezes a gente não conhece o país. E aí você foi mais longe, conheceu o estado que nós moramos, né? Quando você toma essa decisão, você fala, pô, agora eu vou montar aqui na minha motoca aqui e vou começar a fazer um tour. Foi isso? Foi mais ou menos isso? Cara, assim, lá no continente africano, eu viajei muito de moto lá por vários países, né? É muito trabalhoso, porque quando você sai de um país para o outro, você tem que fazer aquele processo de imigração, passar nas polícias de fronteira, enfim. Então foi muito desafiador e, ao mesmo tempo, me forjou, né? Me deu vamos dizer assim, uma proteção, né? Assim, o espírito aventureiro ficou mais aflorado. Quando eu decidi vir voltar, claro que veio a pandemia, eu falei, não, agora chega de um continente africano, vou voltar para o Brasil. Eu botei na cabeça que eu queria conhecer Minas Gerais e ver muito de perto essa nossa aproximação, talvez até com o continente africano, né? A gente sabe que na literatura, né? Eu estou lendo um livro até muito interessante que fala sobre a antiguidade. O berço da humanidade é o continente africano. Então, se a gente for puxar a nossa árvore genealógica, você vai ver que o nosso começo de tudo vem lá do continente africano, de todo o planeta, sabe? Então, em Minas Gerais, o Brasil, vamos colocar o Brasil no todo, né? A nossa cultura afrodescendente ela é muito forte, né? Você vê por várias matrizes africanas de religião que a gente tem aqui, então tem muita relação. E viajar por Minas Gerais é me reencontrar, de certa maneira, com um pouco dessa cultura nossa
lá do continente africano também. E eles gostam muito do brasileiro, né? Sim, sem dúvida. Hoje a maioria dos conteúdos feito pelos youtubers, moçambicanos, não todos, claro, mas a maioria é voltado para o público brasileiro, né, eu sou um fã desse país. Mauro, agora me fala uma coisa, dessas cidades, desses municípios, desse distrito que você conhece, em Minas Gerais, tem algum mais marcante, um assim que você possa chamar assim de minha segunda casa, que você tem uma paixão, você poderia revelar para a gente? Cara, isso até me perguntam muito, sabe? Vou te contar rapidamente, né? Claro. Minas Gerais são 853 municípios, são mais de 270 mil quilômetros de caminhos. Eu daria 5 voltas no planeta para conhecer Minas Gerais. Eu iria ao ponto mais extremo da América do Sul, que é o Ushuaia, que muitos motociclistas gostam de ir, 45 vezes viajando por Minas Gerais. Desses 853 municípios, municípios são aqueles que têm uma gestão administrativa, uma prefeitura, não é? E tem os distritos. Você tem os distritos pertencem aos municípios. Em Minas Gerais, nós temos mais de 1.700 distritos. O meu objetivo é conhecer os municípios, os 853. Destes, eu conheço mais de 500. Eu tenho uma planilha toda pontuada, está marcado lá no meu Google Maps. Eu até cheguei a te mandar algumas estrelinhas lá, parece um céu, uma constelação, né? Da... Num raio, o Cadu, se você pegar Belo Horizonte, num raio de quase 400 quilômetros de BH, eu conheço todos os municípios. De BH até São Paulo, pela nossa Fernão Dias, eu conheço todos os municípios. De Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, pela BR-040, Rodovia Federal, eu conheço todos os municípios. De BH até Brasília, eu conheço todos os municípios. Aí, vamos lá para o norte, vamos separar Minas Gerais em dois hemisférios, norte e o sul. É como se fosse o Brasil. O hemisfério norte de Minas Gerais, existe uma logística um pouco mais complexa, em função da própria logística, né? A distância entre os municípios, a gastronomia é diferente, os recursos são diferentes. Você pega, por exemplo, a BR-381, ela não é concessionada para o norte de Minas, a 381. Ela é só concessionada para São Paulo, que é pela Artéries. Não é? A Artéries, você está aí em Igarapé, você tem aí, ela é pedagiada, de BH até São Paulo. Mas de BH para cima não é, já é uma rodovia federal. Então, aí tem os problemas, né, de buracos, estrada, muitos acidentes, né, por falta. Não é uma rodovia duplicada. Então, existem algumas dificuldades de logística para mim, para conhecer o norte e o nordeste de Minas, mas está na minha pauta de fazer isso. Você me perguntou sobre os municípios que eu diria se eu gostaria de morar, né? Eu não gosto nem de falar sobre isso, porque isso gera um certo ciúme de outros. Eu, recentemente, eu me tornei embaixador do Circuito das Grutas. Minas Gerais, existem vários circuitos. Você tem Circuito Mar de Minas, Circuito Caminhos de São Tiago, Circuito do Café, Circuito do Queijo, Circuito das Grutas, você tem a Estrada Real, aqui estou até com o meu bonezinho. Então, eu sou embaixador declarado pela Estrada Real, pela FIENG, que a Estrada Real pertence à FIENG, né, o Instituto Estrada Real, por conhecer todos os caminhos da Estrada Real, Caminho Novo, Caminho Velho, Caminho Sabarapuçu, Caminho dos Diamantes. Recentemente, fui declarado embaixador do Circuito das Grutas, que são 15 municípios que fazem parte desse Circuito das Grutas, que tem uma relação muito forte com a ciência, cara. Eu tive o prazer de estudar um pouco sobre Peter Lund, um dinamarquês que saiu lá da Europa nos anos 1800 e veio fazer prospecção em cavernas aqui na região ali de Lagoa Santa,
de Sete Lagoas, de Cordisburgo. Quem nunca ouviu falar? Gruta da Lapinha, Gruta do Maquiné, Gruta Rei do Mato, sabe? Então, assim, esse Peter Lund, esse dinamarquês, veio para cá nos anos 1800 e fez um estudo muito envolvente para a ciência mundial, porque ele descobriu várias espécies de fauna, de flora, que contribuiu para a ciência. Então, esse circuito das grutas é recheado desses atrativos culturais aí, sabe? Então, viajar por Minas Gerais, cara, literalmente um livro a céu aberto. Então, eu não sei se eu diria se tem algum que eu goste mais, né? Você fala que é até difícil, né? Porque de 853 é complexo para eu falar. Eu tenho na minha cabeça aqui os meus top 5, mas eu não sei se eu vou te falar, não. Talvez até o final te fale. Na verdade, eu estou percebendo que você está com medo de causar um ciúme na turma aí. É, Mas, mas vamos lá. E sobre. Você acabou de citar que foi nomeado embaixador, né, em algumas localidades, né, em alguns alguns pontos circuitos. mais específicos, alguns circuitos. Qual que é a responsabilidade? Qual o tamanho dessa responsabilidade de carregar esse nome? Porque, afinal de contas, ser embaixador de algo é uma responsabilidade. Você representa algo muito importante. Como você encara essa responsabilidade? É, Cadu, eu acho assim muito lúdico isso, sabe? Eu acho muito legal, porque você pensa assim, eu fui declarado pelo Estado de Minas Gerais o embaixador da Via Liberdade, que é uma rota que o governo criou que liga através da BR-040 Rio de Janeiro a Brasília. Qual que é a responsabilidade disso? De traduzir para as pessoas que gostam de viajar por Minas Gerais, através principalmente do meu meio, que é o motociclismo, instigar. Quando eu estive em Igarapé e contei um pouco, eu vi que a galera ficou assim, por querendo saber Igarapé e tal. O que eu tento fazer? Provocar, de certa maneira. Eu não sou um historiador, eu sou um cara que chego desprovidamente no município e com um pouco de informação sobre aquele município, muitas vezes eu já saio do meu de BH para onde eu vou, já sei aonde eu vou. Então, muitas vezes eu leio, mas às vezes é difícil a gente obter informações do município, até por falta de informação. Tem municípios que eu chego que não tem um centro de atendimento ao turista aberto. Normalmente eu chego fim de semana, se eu procurar algum CAT, que eles chamam, está fechado. Não deveria, né? Porque o turista vai aos fins de semana, né? Então, assim, você chega num lugar, eu quero conhecer a história de Igarapé, ou de São Joaquim de Picas, ou de Itaúna, Itaguara, Itatiaia-Sul. Quer dizer, eu não tenho isso de pronto. Então, eu dependo de internet, eu dependo de alguma literatura, eu dependo de boca a boca, né? Muitas vezes eu chego numa praça e começo a conversar com as pessoas do lugar. E essas pessoas vão me passando algum tipo de informação. É... Então, assim, cara, muitos municípios me surpreendem positivamente, porque às vezes eu espero algo não tão legal, e eu chego num lugar, poxa, pô, aqui eu moraria. Já me surpreendi, por exemplo, vou te dar uma ideia aqui, com a maior rotunda da América Latina. Essa rotunda, lá em Ribeirão Vermelho, ela é um lugar fenomenal, cara. Eu acho que o mineiro deveria ir lá visitar, sabe? Assim como, por exemplo, você vai em Matozinhos, que está aqui na grande região metropolitana de BH, a matriz do Senhor do Bonfim, que fica na praça principal, é uma igreja que tem o maior número de janelas também da América do Sul, olha só. É uma igreja que tem o maior número de janelas. Então, essas coisas pontuais que eu vou colecionando e vou tentando passar para as pessoas para que elas é, se sintam estimuladas, sabe? Poxa, eu vou lá em Matosinhos conhecer a igreja que tem o maior número de janelas. Ou então vou lá em Ribeirão Vermelho e ver uma rotunda. Teve gente que foi lá porque eu fui. Nossa, fui lá visitar essa rotunda, né? E, cara, eu posso citar aqui, a gente teria 10 horas para falar de Minas Gerais direto aqui, de lugares que eu conhecia andando de moto, sem falar de
da Inconfidência, né? Se eu pegar a moto, sair daqui e sentido São João del Rei, pego a 040, lá na frente eu entro na MG 383, e antes de chegar em Entre Rios de Minas, tem uma fazenda do lado esquerdo, é um casarão que a gente consegue ver de ônibus, de carro, de moto. Ela se destaca, porque ela está muito arrumadinha, branquinha, assim, um casarão enorme. É, ela foi de Alvarenga Peixoto, cara. Quem foi Alvarenga Peixoto? Foi um inconfidente. Alvarenga Peixoto foi casado com Bárbara Eliodora, que é lá de São João do Rei, né? Estou falando isso dos anos 1800. Eram amigos de Tiradentes, né? Então, Alvarenga Peixoto, uma pessoa carioca, que participou da Inconfidência Mineira, é, e essa fazenda é dada como se fosse dele, né? Tem nas, nos livros de história relatam que foi uma fazenda de Alvarenga Peixoto. E uma outra curiosidade, na bandeira de Minas, a gente carrega aquele Libertas quae sera tamen, né, em latim, Sim. é dado a Alvarenga Peixoto essa frase, e como ele ter criado essa frase para a bandeira de Minas. É uma aula de conhecimento, tá vendo, pessoal? Aqui no Talcadu Podcast a gente fala de tudo, desde cultura, desde dos assuntos políticos, desde tudo nós tratamos aqui, porque o podcast é para vocês. E eu não poderia deixar de falar, mencionar os nossos patrocinadores. Você que quer assistir todos os canais, filmes e séries com melhor qualidade de som e imagem é na Alkin TV. Na Alkin TV você encontra todos os lançamentos, o futebol, aquele time de coração, é só chamar aqui no 31 99868 5144 e falar que você viu no Talcadu Podcast. Voltando aqui para este bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Mauro. E agora um pouco mais polêmico, tá? Mauro, infelizmente eu não estou aqui entrando em debate ou meio político. Nós estamos falando aqui de consequências. Infelizmente, nós estamos em um país onde as estradas que não são ali que não são, como é que é o nome? Pedagiadas? Pedagiado, exatamente. Infelizmente, sofremos com muito buraco, uma péssima estrada, geralmente aí carros com problemas devido à estrada, acidentes fatais. E você, por estar na estrada com sua moto, como que é isso, Mauro? Porque é um perigo iminente. A cada ciclo deste, cada passeio deste, você está correndo sério risco. Claro, você tem todas as suas proteções, as suas crenças, mas nós não podemos nos tapar os olhos para esse tipo de situação. Como que você enxerga isso? Você acha que isso, no Brasil, você que já morou fora, pode ser solucionado ou não? Isso é uma mancha que não se apaga. Então, Cadu, eu vejo isso muito de cara, literalmente, né? Com a minha moto, eu estou de cara. Eu sou um devorador de asfalto, cara, na verdade, né? Então, é, é claro que eu não posso fechar os olhos, né, para esse tipo de problema, porque, como eu te falei, né? Minas Gerais são mais de 270 mil quilômetros de possibilidades, de caminhos para qualquer lugar, e de um lugar para outro, de outro para outro. E tem muitas estradas de terra, tem muitas estradas com asfalto que ela termina no meio do nada e de repente vira terra, não houve continuidade. A gente sabe que é preciso ter o envolvimento dos gestores dos municípios, não é? É, eu penso que, por exemplo, de Igarapé para. Aí tá até fácil, que você chega na 381, né, na rodovia Fernão Dias, e você escapa para alguns municípios aí de uma maneira mais evidente, talvez, né? Mas tem municípios que você não tem uma rodovia nessas condições de qualidade asfáltica, vamos dizer assim, tem muitos buracos. Isso acontece muito, cara, porque chuva, caminhão, passando o tempo inteiro. é, Então, assim, eu particularmente eu prefiro utilizar as rodovias que são pedagiadas, porque eu sei que ao se pagar, a gente tem o que cobrar, entendeu? Então, na minha percepção, se você for colocar na balança, vou pegar 381, a pedagiada
e a não pedagiada. A não pedagiada está um caos. É conhecida como a rodovia da morte. Já tem mais de 30 anos, 40 anos, sei lá quanto tempo, que estão para duplicar a rodovia e está lá à mercê de nada, né? Recentemente parece que foi assinado um termo para se fazer com que isso funcione, com que a rodovia seja duplicada, a 381, né, sentido norte de Minas. Eu tive em Timóteo, não sei se você já ouviu falar no município, né, no Colar Metropolitano do Vale do Aço, e me hospedei num lugar lá que a dona de lá estava muito ressentida pelo fato de não ir tanto turista para aquela região por causa das estradas. A estrada, ela é um meio de ligação para o desenvolvimento. Não há turismo, não há o próprio desenvolvimento do município se não houver conexão, se não houver condições de ir de um lugar para o outro. Então, uma estrada mal cuidada, ela é de fato um dificultador e uma variável de risco para qualquer um, motociclista, para a pessoa que mora. Eu já fui no município, cara. Não vou citar o nome aqui, porque a live pode vai tomar uma proporção grande e tal. Eu já tive no município que, desse município até a rodovia federal, vamos por 10 quilômetros, eu gastei quase uma hora por causa de buracos, de moto. Então, assim, tinha um buraco a cada 5 centímetros, cratera. Então, eu tinha que sair desviando com a moto. Aí eu fico pensando assim, um morador desse município que precisa pegar um carro, uma ambulância, precisa ir com urgência a alguma micro-região, um município maior que tenha um suporte, seja hospitalar, o cara não chega, cara. Então, assim, aí eu penso que é gestor, que é gestão. O prefeito do lugar deveria ser mais exigente com o Estado e aí vai. Os trâmites dessa burocracia, eu não sei como é que funciona, entendeu? Então, mas se o governo está estimulando o turismo, Minas Gerais, Cadu, não sei se você tem acompanhado, é o estado que mais cresceu no turismo nos últimos anos. E esse crescimento do turismo, ele precisa estar ligado diretamente na mesma proporção que a qualidade das rodovias, para todos os lados. Então, essa é a visão que os prefeitos têm e eles devem cobrar do governador, que por si deve cobrar do Ministério da Infraestrutura, de Transportes, sei lá. É por aí. Na verdade, volto a dizer, eu tenho minha opinião, claro que ela não tem que ser levada em consideração por nada, afinal de contas, é uma opinião. E opinião, cada Uhum. um tem a É. sua, e eu respeito cada um. Porém, o maior problema disso tudo é que se demora-se 30 anos para uma assinatura que leva segundo, mas pós-assinatura ainda tem trâmites que levam mais 30 anos. E aí são coisas que possivelmente nem a minha geração vai ver acontecer, sabe? Infelizmente. Mas, voltando aqui para aquilo que é prazeroso, que é o seu turismo. Brasil é um local, é um país rico na culinária, mas Minas Gerais é um caso à parte. Minas Gerais é fantástico, a culinária é fantástica, não é porque eu sou mineiro, mas você vê relatos de todos os cantos. Claro que cada um vai defender a sua cultura, mas Minas é um país à parte no quesito comida. Como é que você mantém aí para manter a disciplina e o foco? Cara, andar de moto requer um bom condicionamento físico também, tá? Não é tão simples. Eu tenho uma Suzuki, né? Uma Big Trail, né? Que a gente chama, né? Um estilo Big Trail. Ela pesa aí quase seus 280 quilos. É uma moto muito grande, sabe? Eu preciso estar bem fisicamente para poder me suportar e suportar o peso dela por quase 6, 7 horas pilotando. Às vezes eu vou para um município no sul de Minas, ou seja, para o norte do estado. Quando eu gravei a websérie para o Circuito das Grutas, foram
um dia andando de moto. Então, assim, você precisa ter um condicionamento muscular da região da lombar, muito importante, né? Porque você senta na moto, a moto ela vai fazendo aquele movimento da suspensão e reflete no seu corpo. Então, é, cara, eu não sou muito radical com a questão de esporte, né? Eu me alimento relativamente bem, mas não exagero muito. Eu não bebo álcool, por exemplo, né? Uma coisa que desde antes, quando eu morei no continente africano, eu já tinha colocado isso de. Eu gostava de tomar uma cerveja, eu não bebo mais álcool nenhum, nem nenhuma bebida alcoólica. Por razões do motociclismo, e via que não me acrescentava em nada, e assim, enfim, eu fiquei bem sem tomar cerveja. Tem muitos amigos que gostam de cerveja, eu também. Quando bebia, eu adorava também. Meu irmão adora cerveja, mas foi uma decisão minha. Isso também me fez ficar um pouco menos pesado, né? Vamos dizer assim. E, cara, eu não me privo de chegar nos lugares e experimentar um torresmo no lugar. Às vezes eu sou bem recebido no município, tem muitos lugares que não, vem cá, experimenta aqui um feijão tropeiro com uma carne de porco, um angu especial aqui, sabe? Cara, eu não tenho dificuldade nenhuma e o meu metabolismo acho que me ajuda muito, né? Eu meço 1,85 e peso por volta de 89 quilos, tal. Acho que eu tô bem. Tá bem demais. 1,85, bem alto, hein? É, sou alto, cara. A entrevista é com o Mauro, mas eu queria abrir uma aspas aqui. Quando eu fiz a minha música, Mineiro Ai, tá? Eu fiz aquela música, acho que foi a música mais fácil de compor. Por quê? A princípio, o que eu queria fazer ali era uma poesia para mim, sabe? Falando sobre Minas Gerais. E que, no entanto, em breve eu estarei recitando essa música em formato poético, tá? É, mas quando nós conversamos, quando eu vi o seu perfil, o seu perfil fez muito jus com a minha música. Por quê? Nós temos a nossa cultura, nós somos taxados por falar errado no bom sentido, não a taxação negativa, mas pô, o mineiro fala uai, fala tudo para mineiro é trem, isso é gostoso. Isso é uma coisa boa de Minas, de se ouvir. Não é algo vergonhoso. É, você, um bom mineiro que você conhecedor de Minas Gerais, morando fora, você falou que morou nos Estados Unidos, né? Foi difícil a sua adaptação, porque olha a letra da minha música. Nós somos Mineiroai, a cultura é a moda de raiz, ainda que. Então, você lá fora, como que você é, é, diluiu essa cultura de Minas, essa cultura mineira, para poder se adaptar, principalmente nos Estados Unidos, que é um país extremamente diferente, e um país onde as pessoas, eu não sei, mas ao que dizem, são pessoas mais frias, dependendo onde você está. Como é que você fez para diluir essa cultura? É, antes de tudo, cara, assim, quero te dar os parabéns pela música, né, pela melodia da música, né? Eu me lembro que quando eu achei a sua música no Instagram, e eu escutei e fiz um post com ela, isso foi, acho que parece que foi ano passado isso, não foi aquela vez que eu fui no bistrô, não, tá? Eu já tinha usado ela antes. Eu lembro que o governo de Minas repostou o meu post, né, com essa música sua. Um trecho dela que me chama muita atenção, que eu acho bacana, ela diz que nós come o queijo curado, nós fala errado, mas nós é feliz. Ponto. Cara, agora eu vou voltar recentemente numa coisa que aconteceu com Minas Gerais, não sei se você, acho que você deve ter observado. Minas Gerais foi eleita com o melhor sotaque do povo brasileiro, recentemente. O sotaque do mineiro. Tudo bem, o sotaque ele pode divergir do coloquialismo, do modo de dizer uai, trem, aquela coisa. É, como um bom Belo Horizontino, né, nascido, criado, estudei em Belo Horizonte, eu, até voltando um pouquinho nessa história, eu tive um projeto no passado sobre a língua portuguesa, a gramática da língua portuguesa. Então,
eu aprendi muito o português, falar o português corretamente. Eu não tive tanta dificuldade de, por exemplo, quando eu morei lá nos Estados Unidos, com o português em si, sabe? Talvez eu tivesse uma dificuldade, ou as pessoas lá soubessem que eu não era americano, pelo meu sotaque, né? Pelo meu sotaque brasileiro, né? Que a gente, né, por mais que você more ou passe um tempo num país, você não perde o seu sotaque, né? A sua, o seu modo de dizer, né? Os R puxado. A minha esposa, por exemplo, ela é carioca, então ela puxa o X, né? Então, mas ela já está aqui há 20 anos, ela não perdeu isso, ela está em Minas, né? Há 20 anos, mas ela não perdeu o X. Então, a pessoa, assim, mas eu, por ter nascido, ter estudado em Belo Horizonte, eu não tive essa dificuldade com o português de falar errado. Eu gosto de ouvir, eu mais gosto de ouvir um cara falando comigo, trem, ô trem bom, só. Sabe? Aí eu, pô, tô em Minas Gerais, e olha que barato, cara, eu acho muito legal. E algumas vezes nas minhas postagens na rede social, eu coloco isso lá, massa, muito legal, trem, eu uso trem bom, sabe? Então, porque, afinal de contas, é o nosso linguajar, né? Faz parte do nosso modo de ser, né? Eu não tiro nada disso e morando fora, eu não tive problema com isso, até porque lá nos países onde eu tive a oportunidade de ir, frequento de ir, eles também têm os seus coloquialismos, né? Que é aquela fala que a gente fala de qualquer jeito, sem a gramática, né? Sabe? Do peso da gramática portuguesa, né? Então, não vejo problema nisso, não. Mas como nem tudo é mar de rosas, eu sou apaixonado com Minas, mas não Minas não foge dos demais estados do Brasil. Você deve ver muita desigualdade social nessas suas idas e vindas, né? Você acha que Minas, por ser um estado muito grande, ele apresenta um índice maior de desigualdade social, ou você acha que não? Minas é um estado que acaba sendo mais equilibrado pela sua experiência, pela sua rotatividade. Olha, o que eu consigo perceber visualmente, não é? Eu não estou falando assim de dados que eu colho de literatura, falando sobre os municípios, né? É aquilo que a gente falou no começo, né? Você pega o Brasil, parte ele no meio. Claro que com respeito a todos os estados, a todos os povos, tal. Você parte o Brasil no meio, o norte do Brasil, e o hemisfério norte e o hemisfério sul do país. O hemisfério norte tem uma dificuldade econômica maior do que o hemisfério sul do Brasil, não é? Você pegar o Nordeste brasileiro, tem uma dificuldade econômica maior do que o Sudeste, por exemplo, do que se você pegar o PIB desses estados, são muito diferentes do PIB dos estados do Sudeste ou do Sul, né? São Paulo tem o maior PIB do Brasil, depois vem Rio de Janeiro, depois vem Minas. Você não pode comparar esses três estados com, por exemplo, você pegar o Maranhão, o Piauí, que não tem a riqueza do estado, você não compara. Minas Gerais tem um pouco dessa relação. Se partir Minas Gerais no meio para cima e Minas Gerais no meio para baixo. Você tira ali um pouco do Triângulo Mineiro, que tem uma influência por Goiânia, por Mato Grosso, que tem muitas fazendas de grãos, de plantações diferentes e tal. Mas o norte de Minas, a gente pega muita cultura, muito lastro econômico do Nordeste brasileiro. Você está colado ali no sul da Bahia. Então, infelizmente, tem essas dificuldades e é visível. Aí, quando eu vou para a literatura, eu vejo o índice de desenvolvimento humano, que não sou eu que estou falando, são dados que são colhidos pelos institutos de pesquisa que retratam essa informação. E você vai para o sul de Minas, você tem o IDH mais evoluído, a, existe uma evolução econômica diferenciada. E, por um outro lado, eu vejo que o governo do estado tem promovido o norte de Minas, o norte e o nordeste de Minas, economicamente.
né? Eu vejo que o governo tem criado oportunidades para grandes empresas explorar o norte e o nordeste de Minas. Essa questão das rodovias, isso aí é fato. Por que não se tem uma baita de uma rodovia ligando Minas Gerais ao norte de Minas? Se tivesse grandes empresas no norte e no nordeste de Minas, com certeza absoluta teria uma puta de uma rodovia, ou mais de uma rodovia, para aquele lado de lá. Entendeu? Não teria tantas reclamações como a senhora dona do hotel lá de Timóteo reclamando. Aqui não vem ninguém, não vem turista para cá. Eu vou fazer uma observação, tá? Eu vou fazer uma observação aqui. Quanto tempo você ficou em Moçambique? Quase 5 anos. É, não sei se você percebe isso, mas o não é de Moçambique. É, É de não é? Moçambique, não é? É, porque como eu converso muito com os amigos de lá, como eu te falei, e o seu não é? Não é esse não é que eu te falei. Tá. De, ele, e você pegou outras influências Cara, principalmente de, talvez até inconsciente, né? Então, assim, pela convivência, né, cara? A gente acaba pela convivência, porque eu vivenciei o modos de viver lá de Moçambique, né? Eu ia para farmácia, ia para padaria, ia para supermercado, eu conversava com, tinha amigo, tenho amigos moçambicanos também, sabe? Então, assim, é, herdei muita coisa de lá, mas às vezes para mim é até inconsciente. Mas eu sei que o português de Portugal, o Cadu, é um português bem apurado gramaticalmente. A língua lusófona, o linguajar lusófono, né, dos países que falam português, até recentemente houve ah, uma tentativa para igualar todos os países que falam português. Por exemplo, não se usa mais trema, que o Brasil usava trema. legal, Mauro, isso aí foi fantástico, isso aí foi muito bom a gente falar e eu gostei inclusive disso. É muito prazeroso ouvir, saber que inconscientemente a gente acaba herdando aí as coisas dos nossos irmãos moçambicanos. Agora, Mauro, uma coisa que eu queria também aproveitar, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu não poderia deixar de destacar isso. Eu fiz uma postagem de um vídeo que você já esteve aqui na minha cidade, aqui, Igarapé, na nossa cidade, e uma coisa que você faz, e faz muito bem, é tirar as pessoas da zona de conforto. Mas uma pessoa que não olhar para aquele vídeo e ter só um olhar crítico, essa pessoa ela tende-se a ver, não falar nada e sair. Mas o que você causou naquele vídeo? Pessoas que talvez nem conhecessem a história de Igarapé, mas queria confrontar de alguma forma, essas pessoas foram buscar conhecimento. E é isso que vale a pessoa que ela está ligada a esse tipo de movimento, esse tipo de inserção cultural. Ninguém é dono da verdade. Eu sempre estou aqui para aprender muito e muito mais, até porque o dia que o ser humano, o indivíduo falar que ele não precisa de conhecimento, ele já pode comprar o seu caixão e enterrar, né? E quando você fez aquilo, e detalhe, a forma com que você lidar com os argumentos, ainda que de formas, tem formas legais, mas alguns argumentos você vê que são maldosos, são argumentos para desestabilizar. Você, com uma cautela, com uma postura, além de você tirar aquela pessoa da zona de conforto para que ela vá buscar conhecimento, você ainda responde com uma forma fantástica, cara. Eu queria te dar os parabéns por isso. Olha o gatinho aqui, ó. O que é? Tem um Tá aí, gatinho ali, tá ali. É ele aí. veio buscar conhecimento. Então, cara, isso é um negócio bem legal, né? Eu aprendi, cara, que sempre levar o lado positivo de tudo. Se morre alguém na estrada, o que tem de gente que vai lá
para ver o corpo de uma pessoa morta, ele não se satisfaz só, tipo assim, poxa vida, quem é alguém conhecido? Puxa, que infelicidade e tal. Ah, não, o cara quer ir lá ver. Tem gente que tem o prazer de ficar vendo um corpo e ficar ali parado, às vezes pega o celular, fica filmando. Eu não tenho essa, dentro de mim, eu não tenho esse desejo, né? Então eu tento, esse lance do vídeo, eu vi que muita gente lá tentando, pô, não sabe nada, tá, não sei o quê. Cara, mas eu não sou historiador, ponto. Tem uma coisa que eu posso te falar. Eu já fui em muitos municípios que ninguém sabia de nada do lugar. Perguntava por que que surgiu isso aqui? Como é que surgiu esse município? Então, eu fico um pouco atento, basicamente, ao topônimo, né? O que que é o topônimo? O que significa o nome daquele lugar? Se aqui, o nome daquele lugar tem algo relacionado ao lugar. Em Carapé, minimamente, o cara foi procurar saber se o que eu estava falando estava certo ou não. Se ele não sabia, ele aprendeu. Exatamente, tirou da zona de conforto. E só uma frasinha para a gente finalizar, né? É, as pessoas, assim, talvez o mundo fosse um pouco melhor se ao invés das pessoas ficarem criticando, no sentido, não ruim as críticas, né? As críticas, os feedbacks, eles são importantes, né? Você ouvir um feedback, aprender a ouvir um feedback ruim. Pô, faz parte do aprendizado, né? Aquilo que a gente falou no começo. A gente não sabe de tudo, né? Eu não sei de tudo. Mas eu tenho a humildade, cara, de reconhecer que, de fato, não, esse dado não, ele não está certo, esse dado ele está errado. Mas muitas vezes é importante a gente estar amparado com fontes confiáveis, né, de informação, e que bom que tem pessoas que se propuseram lá naquele feed lá, com mais de 20 mil visualizações. Que bom que tiveram pessoas que contribuíram, é isso que nós precisamos, é isso que Minas precisa. Eu não estou aqui, por exemplo, igual eu te falei, participo de um programa na Rede Minas com a credencial da TV. Eu tenho uma coluna na rádio em Confidência, todas as terças-feiras, 10h15, chama Estradas de Minas. Já gravei um programa na Globo recentemente. Sim, então, assim, sou convidado para vários bate-papos, assim, como esse nosso, informais, sabe? Tive numa roda de um bar aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha, que é um bar que o cara só. Ele é especialista em cerveja. E eu, como especialista em Minas Gerais, com motociclismo. Então, ele falava de cerveja, eu falava de moto, casando o que ele falava com a moto. Né? Aí, quando eu cheguei até lá no Vaticano, né, falando com ele, que o Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, teve na região ali, próxima a Cruzília, no município São Vicente de Minas. O Papa João Paulo II, ele ganhou um pedaço de queijo da região ali do Campo das Vertentes, de São Vicente de Minas, e esse queijo chegou lá no Vaticano. E ele provou esse queijo e fez um comentário de agradecimento ao município São Vicente de Minas. E o município hoje, ele é considerado um dos municípios que mais produz o melhor queijo fino de Minas Gerais, graças a esse pensamento, essa fala positiva do João Paulo II. Está vendo como é que uma fala positiva ela melhora o status quo da outra pessoa? Que eu ficar te criticando, ficar falando mal de uma outra pessoa, sabe? Então, comigo não cola. Então, eu saio pela tangente de uma maneira sutil, de uma maneira bem leve. O meu propósito é conhecer o estado de Minas Gerais e tenho a chancela de ser embaixador da Estrada Real, do Caminhos de São Tiago, da Via Liberdade, da Estrada Real, já falei, do Circuito das Grutas, e sou repostado pelo governo, sou visto pelo governador nas minhas postagens, vários prefeitos me convidam para estar nos municípios, então é isso que eu levo de positivo e eu vou continuar fazendo o que eu estou me sentindo bem. E é isso, Mauro. Foi um prazer ter passado essa tarde com você, bater esse papo, foi muito bacana. Pode ter certeza que se a gente nós vamos nos encontrar mais vezes, pessoalmente, no podcast presencial, porque nós temos muito assunto a falar sobre Minas. Eu queria te agradecer muito por ter cedido
esse tempo aí, tá? Se quiser, pode ficar à vontade para mandar um abraço para quem você quiser, para a gente estar encerrando esse bate-papo. Eu quero mandar um abraço, eu tive a oportunidade de estar com o prefeito, né, já te falei, de Igarapé, no Palácio da Liberdade, a convite do governo de Minas. Nós tiramos uma foto juntos com o prefeito daí de Igarapé. Ao pessoal de São Joaquim de Bicas também, que eu tive uma audiência muito grande do pessoal de São Joaquim de Bicas, que vê muito as coisas de Igarapé. Então, essa comunhão entre os municípios, pode haver divergências, mas o propósito de um e de outro é somar, cara. Somar para fazer construção juntos, né? Deve ter muita gente que mora em Igarapé e trabalha em São Joaquim de Bicas e vice-versa. Então, não há como fechar os olhos para os municípios que estão em torno, né? Então, é só somar. E muito obrigado por você ter ido lá no Reinaldo, do Rei do Bistrô. Se você estiver com ele, você manda um abração para ele. Eu adorei a comida de lá, fui lá com a minha esposa. Foi um espetáculo. Ela já estava me cutucando. Tem que ir lá no Rei do Bistrô, tem que ir lá no Rei do Bistrô. E nós fomos lá e almoçamos, fomos muito bem atendidos. E um abração para ele, cara. Fiquei muito feliz de ter ido lá. E é isso. Então, pessoal, a gente encerra esse bate-papo maravilhoso aqui, tá? Você quer conhecer um pouquinho mais a trajetória do Mauro, pode seguir as redes sociais, tá bom? Ô, Mauro, qual que é o seu Instagram? Qual que é o arroba? @MGMotosOficial. Perfeito. E, gente, ó, deixa o like nesse vídeo, compartilha, vamos bater aí rapidinho o maior número de visualizações. Esse bate-papo vai ficando por aqui, porque aqui é só conteúdo que você quer ouvir, que você quer saber. Porque aqui o tal Cadu traz para você o que tem de melhor. Fui!